Vamos iniciar um novo estudo de domingo. Provavelmente esse estudo vai ser um pouco longo, mas vai ser de suma importância para o nosso crescimento espiritual. As profecias relatadas, ou melhor, descritas na palavra de Deus, elas servem para anunciar o que Deus quer dizer a um povo, a um local, a uma nação, até mesmo para o mundo inteiro. E nós vamos iniciar então uma exposição do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse contém em torno de 95% de profecias. E o mais interessante do livro de Apocalipse, que não são profecias que já aconteceram, são profecias que ainda irão acontecer. E nós vamos estudar então ali de versículo por versículo, mas hoje à noite nós vamos dar uma introdução neste livro e fazer um panorama, algo geral, uma visão geral sobre este livro, tá bom? Mais uma vez, vamos estar lendo Apocalipse então, capítulo 1, de 1 a 3, que diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Muitas pessoas têm lançado perguntas durante esses dias. Será que estamos vivendo os últimos dias? Será que o que está acontecendo com o mundo, essa pandemia, tudo isso que vem acontecendo, Cristo está voltando? A minha resposta biblicamente é que nós já estamos vivendo os fins dos dias há muitos anos. Posso dizer até mesmo alguns séculos, porque desde que Paulo escreveu para algumas das igrejas, ele já mencionou que estavam vivendo os últimos dias. Provavelmente esse título, Os Últimos Dias, podemos dizer que iniciou ali em Atos 2, com a subida de Jesus Cristo ao céu e a descida do Espírito Santo. E dali para cá nós podemos viver e ver esses sinais aumentando cada vez mais da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pandemias já houve várias. Sim, já tivemos pandemias, provavelmente, eu creio, piores do que essa que estamos vivendo. Mas seria só isso um sinal? Doenças? Quais outros sinais relatados na palavra de Deus que podemos ligar com a volta de Cristo? Lógico, há sinais também para o desaparecimento da igreja neste mundo. E nós vamos falar também desses sinais, não é? Nós falamos muito dos sinais da volta de Cristo, mas nós devemos entender que a volta de Cristo vai dar em dois aspectos. Primeiro, ele veio com o seu nascimento, e agora ele vai voltar nos ares para buscar a sua igreja, e depois ele vai voltar com a sua igreja. Melhor, a segunda vinda de Cristo, então, se divide em dois aspectos. Nos ares, nas regiões celestiais, para receber a sua igreja, e depois retornando no final da grande tribulação com a sua igreja. Isso é importante. Mas vamos fazer uma introdução desse livro, mas antes disso eu quero destacar o versículo 3, que é muito importante. Fala: bem-aventurado aquele que lê e o que ouvem as palavras dessa profecia. É feliz, bem-aventurado, vai ser feliz aquele que ler e guardar as profecias desse livro. E guardar as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Talvez João não estava dizendo ali que os dias seriam próximos para ele. Todos que são salvos em Cristo Jesus, toda a igreja espera que esse dia esteja próximo, não é? Mas o tempo, a hora, somente Deus Pai sabe.
E ele não revelou nem para o Filho o tempo que ele esteve nessa terra, e muito menos para nós. O significado então da palavra Apocalipse, veja ali no grego as palavrinhas que aparecem para vocês, significa revelar ou tirar o véu daquilo que está oculto. Então, numa sentença bem simples, Apocalipse nada mais é do que revelação. Deus então está revelando para a humanidade como que vai ser os finais dos tempos, a volta de Jesus Cristo com a igreja e também o milênio e também o grande trono branco, que será o julgamento de todas as nações ímpias de todos os tempos. O livro de Apocalipse é a mensagem de Jesus Cristo à sua igreja, na qual então ele esboça o clímax da história humana. O livro começa com a gloriosa manifestação de Jesus Cristo ao seu idoso servo João, na qual Cristo então o comissiona a escrever o que ele viu e as coisas que lhe estavam para ser reveladas. As visões do livro foram reveladas a João enquanto ele estava aprisionado ali na ilha de Pátima, E foi revelado pelo testemunho do próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo revelando então. E isso aconteceu durante o reinado de Domiciano, ali nos anos de 81 a 96 depois de Cristo. João, ele talvez tenha sido o mais venerado líder eclesiástico da sua época. E qual o motivo? Provavelmente João foi o último dos 12 apóstolos vivos naquele momento, naquele tempo, ainda vivo. E ele então ele escreveu, a palavra de Deus. O livro de Apocalipse, ele foi o último livro das escrituras inspiradas. E olha, eu posso dizer que nada pode dizer contra a veracidade do livro de Apocalipse. Nem sua autoria por João, nem a data tardia da sua composição no ano 95, em torno do ano 95 depois de Cristo, jamais foram seriamente questionadas por aqueles que interpretam a Bíblia literalmente. E, amados irmãos, é importante iniciarmos o estudo de Apocalipse entendendo que esse estudo, essa leitura tem que procurar interpretar de uma forma literal. O livro de Apocalipse são cheios de símbolos, não é? Mas ainda assim, seja símbolos ou não, nós vamos entender que muitas vezes está se referindo a pessoas, lugares, certo? Mas é importante isso. Lembrar que este livro, ele não foi questionado a sua veracidade. No século III depois de Cristo, eu posso dizer que houve um concílio naquela época em que alguns levantaram a ideia de que não foi João, o apóstolo, que escreveu este livro, mas logo foi quebrado essa teoria. A maioria dos críticos, a maioria daqueles teólogos que realmente gastaram seu tempo pesquisando, todos eles declaram então que o livro foi escrito realmente por João o apóstolo. Olha, Cristo então ele deu a visão a João e a todos os crentes para os consolar em suas tribulações. Por isso que o versículo 3 de capítulo 1 fala, sobre felicidade, aquele que lê então as palavras de Deus, ali são bem-aventurados, porque nós vamos ver através deste livro as bênçãos que Deus tem reservado para a sua igreja, e até mesmo, de uma certa forma, para os incrédulos, porque a salvação haverá ainda na grande tribulação. Mas o que Deus deseja é que nós possamos estar consolando uns aos outros com o retorno de Jesus Cristo, com o que nós vamos passar ali nas regiões celestiais, ou melhor, no céu, com o Senhor, como que vai
se dar a volta, o retorno de Cristo e nós com Ele naqueles dias. Então nós devemos consolar, e esse livro foi escrito com este motivo também, de consolar o povo de Deus. Ele assegura-lhes que haverá um dia de descanso para aqueles que amam a Deus, que Ele se encontrará com eles nos ares, e que enquanto a igreja estiver com Ele no céu, a terrível tribulação da qual Ele falou ocorrerá então na terra. Nós muitas vezes oramos, e até mesmo sempre acabo, né, eu termino a mensagem dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 22, o último versículo, fala sobre isso. Nós almejamos a volta de Cristo, porque sabemos que se Cristo voltar, estaremos com Ele. Mas devemos entender que este livro vai explicar quais serão as etapas, como que vai acontecer isso. Quando Cristo ele retornar para buscar a igreja, nós não vamos estar mais nesse mundo, não vamos estar passando por esses 7 anos de grande tribulação. Olha o que fala Marcos capítulo 13, versículo 19. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve, desde o princípio da criação, que Deus criou. Até agora, nem jamais haverá. Algumas denominações, infelizmente, elas estão ensinando que nós já estamos vivendo um milênio absurdo. A palavra de Deus não ensina isso. Há 3 classes ou escolas que defendem as suas teses, né, o que eles acreditam sobre a tribulação. Então existe a escola dos pré-tribulacionistas, esses somos nós, que cremos, os batistas. Há aquela escola que ensina o mesotribulacionista, que ensinam que o arrebatamento acontecerá no meio da grande tribulação, e nós cremos biblicamente que está completamente fora, porque a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. E há aquela escola que ensina que a igreja vai ser arrebatada no final da grande tribulação. Então, hoje, daqui para frente, nós vamos aprender um pouco sobre essas escolas, essas classes, mas eu quero defender e ensinar a primeira classe, né, a primeira escola, que nós somos pré-tribulacionistas. Não iremos participar então da grande tribulação. Deixa só eu ajudar você a refrescar a sua memória um pouco. Quando Jesus Cristo foi assunto ao céu, Atos capítulo 1, então alguns anjos estavam presentes naquele momento, junto com várias testemunhas. A Bíblia relata que houve mais de 500 pessoas vendo Cristo subindo ao céu, e aqueles 2 varões anjos de pé, eles dizem: olha, assim como vedes Jesus indo para o céu, um dia ele vai retornar também entre nuvens, certo? Então, ali inicia a igreja. Todos aqueles que aceitaram a Cristo se transformaram a igreja de Cristo. Nós somos então o corpo de Cristo, a igreja de Cristo. Nós quem? Todos os salvos de todas as denominações, porque a igreja não salva ninguém, a nossa igreja não salva ninguém, placas de igreja não salvam ninguém, só Jesus Cristo é quem salva, amém? Então, um dia, Cristo vai retornar para arrebatar a sua igreja, todos os salvos de todos os tempos. Mas pastor, e se eu morri e Cristo não voltou? Se você morreu, o teu corpo foi para a terra e o teu espírito foi com o Senhor. Mas haverá um dia, no retorno de Cristo, que ele vai restaurar esse corpo, os restos mortais. Então, primeiro Deus ele vai despertar esses que dormiram em Cristo, os que morreram ali e crendo em Cristo. E depois nós, aqueles que estivermos vivos. Quando acontecer o arrebatamento, vai iniciar 7 anos de grande tribulação na terra, como fala aqui em Marcos, como nunca houve e como nunca haverá. Por mais dias difíceis que a terra já viveu, não se compara àqueles dias, e nós vamos entender o porquê mais para frente. Olha, a importância do período da tribulação é confirmada no fato de que 12 capítulos do livro de Apocalipse foram dedicados a escrever mais de 50 detalhes sobre esse assunto.
Então, assim como Jesus Cristo pregou mais sobre o inferno do que o céu, eu creio que também nós devemos, como atalaias de Cristo, anunciar sobre esses 7 anos terríveis que haverá sobre a terra. As profecias já reveladas pelo nosso Senhor Jesus Cristo a João e a nós também. Porque diz ali no capítulo 1 que Jesus revelou a João e a todos os crentes sobre aquele dia. Quando o Apocalipse é combinado com as muitas passagens, então, do Antigo Testamento, né, que mencionam a tribulação, mais profecias são dedicadas àquele breve período de tempo do que qualquer outro período comparável na história. É interessante, é muito bom, eu louvo ao Senhor por isso, porque a Bíblia fala por si própria, não é mesmo? O Velho Testamento testifica da veracidade do Novo e o Novo também testifica da veracidade do Antigo Testamento. Porém, um retrato sombrio dos dias futuros da tribulação não é tudo o que Apocalipse contém. Muitas vezes, pessoas não querem parar para aprender e ler Apocalipse porque fala de muitos dias sombrios, dos quais se refere à grande tribulação. Mas o livro de Apocalipse contém muitas bênçãos maravilhosas. O arrebatamento da igreja, o retorno da igreja, o milênio com Cristo nessa terra, o findar dessa terra no finalzinho do milênio, Deus mudando toda essa terra, né? Deus no final do milênio vindo com a cidade santa e pairando sobre ali o Monte das Oliveiras, onde não haverá mais pecado, não haverá mais lágrimas, não haverá mais choro, dor, grandes bênçãos para nós. Olha, a igreja é mencionada 19 vezes na Bíblia, ou melhor, no livro de Apocalipse, nos capítulos de 1 a 3. Então, você vai ver ali algo sobre a igreja do capítulo 1 ao 3. Do capítulo 4 para frente, você não vê mais algo relacionado à igreja, a não ser Cristo voltando com a igreja lá no final, tá bom? Mas olha, nos 12 capítulos que descrevem o período da tribulação, não é mencionada nenhuma vez a igreja. Então só vamos ouvir falar sobre a igreja no início, depois a igreja desaparece. Por quê? Porque a igreja não é mais mencionada. Você acredita que a igreja vai estar com o Senhor antes da grande tribulação? Deixe aí a sua resposta. Olha o que diz Apocalipse capítulo 4, versículo 1 e 2. Diz assim: Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Então, nessa visão, ou melhor, nesse arrebatamento individual que Deus, fez com João, levando ele para o céu e mostrando o que João logo vê. Ele vê um trono, ali no versículo 2, certo? Que estava posto no céu e um assentado sobre esse trono. Então nós vamos entender que quando houver o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, haverá lá no céu, nas regiões celestiais, 2 tempos muito importantes, que primeiro é o tribunal de Cristo e depois o bema, para aqueles que foram salvos em Cristo Jesus. Então nós somos arrebatados, se Cristo voltar hoje nos ares e nos chamar, e lá nas regiões celestiais, no céu, nós iremos passar pelo bema, pelo tribunal de Cristo. E ali não é para dizer se vamos continuar no céu ou vamos ser lançados no inferno. Não, porque nós já fomos salvos, lavados pelo sangue de Jesus, crendo que Ele é o nosso Salvador e remidor. Ali, aquele tribunal é para receber os galardões das mãos de Deus, pelo que nós fizemos e deixamos de fazer em prol ao Evangelho,
a propagação da palavra de Deus, certo? Então, aqui essa visão de João, ele logo vê esse trono acontecendo ali. Apocalipse 5, 9, olha o que diz. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo e língua e povo e nação. Então aqui, nessa visão, João, ele diz que Jesus, que é o nosso Cordeiro, né, que é o único digno de abrir o livro para desatar aqueles selos, e que ele morreu derramando o sangue dele para nos comprar de toda a tribo, línguas, povos e nações. Em outras palavras, é a igreja chegando diante desse trono, que é o tribunal de Cristo, todos aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus. Um estudo de outras passagens sobre o arrebatamento. Nós vamos ler agora a 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 13 a 18, mas também é importante mencionar, que eu não vou colocar aqui na sua telinha, 1 Coríntios 15, 50 a 58. 1 Coríntios 15, 50 e 58 também fala sobre o arrebatamento da igreja. Mas veja comigo 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Dormir aqui, amados irmãos, é morrer em Cristo, certo? Uma outra passagem, lá em Lucas capítulo 10, quando os discípulos estavam acompanhando Jesus e chega alguém e diz: olha, Lázaro está muito doente. Então Jesus Cristo passa um tempo e ele diz para os seus discípulos: vamos então, porque Lázaro dorme. Aí alguém dos seus discípulos dizem: mas Senhor, se ele está dormindo, não precisamos ir agora. E Jesus Cristo, ele diz: ele morreu. Então, muitas vezes a palavra dormir aqui está ligado com a morte, tá bom? Não como algumas denominações que infelizmente ensinam errado, que nós quando morremos estamos num sono e vamos ser despertados um dia. Morreu, ou você vai para o inferno sem Cristo, se você não creu, ou se crendo em Cristo como Senhor Salvador, você estará no céu. Então aqui ó, ele diz, porém, no versículo 13, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus, lembra? Todos aqueles que creem em Jesus, dormem, ou seja, morrem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos que dormem. Ou seja, desde Atos capítulo 2, todos aqueles que são chamados igreja, que já morreram crendo em Jesus, eles vão ser despertados primeiros. Despertado o quê? O corpo deles vão ser transformado. O espírito deles que habita no céu vai entrar nesse novo corpo e vai então ter um encontro com Jesus nos ares, certo? Ele diz ali, versículo 15, dizemos-vos, pois isso, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amados irmãos, isso é maravilhoso. Maranata, hora vem Senhor Jesus, que seja hoje. Só que esse dia também para a igreja não foi falado o dia, a hora que ele vai retornar. Mas há alguns sinais para a igreja muito claros para esses dias, que realmente está chegando o fim da igreja. A apostasia da fé é uma delas, amados irmãos. A apostasia da fé é o abandono, é deixar de crer até mesmo na pessoa de Deus Pai, aquele Deus do Antigo Testamento, que nós cremos que é um só, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus Trino. Mas até mesmo
aqueles que não creem em Jesus, que não creem no Espírito Santo, somente em Deus Pai, já estão deixando de crer. Hoje em dia é mais fácil você encontrar baladas ou shows lotadíssimos do que a casa de Deus. O mundo, a porta, né, que abre para o mundo é muito larga e são muitos que estão indo por ela. O mundo, a porta que leva para a perdição. E com isso a fé está acabando, minando. A apostasia da fé. Também a imoralidade tem aumentado muito nos nossos dias. O que é certo agora se tornou errado e o que é errado agora é certo para a sociedade. Não é? A imoralidade está de tal forma hoje em dia que não há mais privacidade em qualquer lugar, em qualquer canto. E nós podemos notar que o sinal da imoralidade sempre foi um sinal bem claro que Deus ele vai fazer algo em breve. Não foi diferente em Gênesis capítulo 6, quando a humanidade se corrompeu na imoralidade. Não foi diferente com Sodoma e Gomorra e não vai ser diferente nos dias de hoje, porque o próprio Jesus disse que assim como no dia de Noé, que casavam, se davam em casamento, se divertiam, e aí de repente veio a destruição. Cristo está voltando e a igreja vai ser arrebatada. Você crê que você é salvo em Cristo Jesus? O ensino de hoje, de manhã, na IBD, foi excelente sobre isso. Você precisa ter essa convicção. Se Cristo voltar hoje para arrebatar sua igreja, você estará com Ele nos ares ou não? E o versículo 18 diz, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Isso claramente demonstra que a igreja escapa desse tempo de tribulação que os profetas hebreus precediram exclusivamente para Israel e para o mundo incrédulo. O período da grande tribulação é exclusivamente para Israel, porque rejeitaram o Messias, e com isso nós fomos enxertados nessa árvore que é o judaísmo, passamos a ser também nação santa aos olhos de Deus, mas esses 7 anos está reservado para os judeus e para o mundo incrédulo. Ao fim, por um dia, que o mal será derrotado para sempre, Satanás e seus subalternos e todos aqueles que desprezam o Senhor Jesus serão então lançados no inferno e depois no lago de fogo. Apocalipse 1:19 fornece então um esboço de todo o livro em 3 partes. O livro foi flui cronologicamente por essas linhas. Olha lá, primeiro escreve as coisas que tem visto. Então, olha, a introdução, a descrição de Cristo ressurreto no capítulo 1. Então, o livro começa falando sobre o próprio Cristo, né? O alfa e o ômega, o início e o fim. Que a palavra de Deus deixa claro que tudo foi feito por intermédio e para Ele, Jesus Cristo. E que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo é o Senhor. 2. E as coisas que são. O esboço, então, da história da igreja. Então, as coisas que são é para o presente. Ah, mas pastor, ele escreveu para aquelas 7 igrejas de Apocalipse que é no passado. Lembrando que João, ele estava ouvindo e também Jesus Cristo estava dizendo, olha, vou escrever para hoje. Mas, amados irmãos, aquelas 7 igrejas, foram escritas cartas para ela, profetizando, porque aquelas igrejas contêm tanto coisas boas como ruins, o que nós temos hoje também no meio da nossa igreja. Na realidade, essas lições que foram escritas, né, que foram relatadas para as 7 igrejas, elas são totalmente aplicáveis para os nossos dias atuais. Porque a humanidade, ela não muda. O pecado jaz à porta desde a saída de Adão e Eva do jardim. O próprio Deus disse isso a Caim. Então não muda. Então nós podemos aplicar sim para os nossos dias. E terceiro,
e as que estão depois hão de acontecer. O que vai acontecer após então do arrebatamento da igreja. Olha, o arrebatamento da igreja é uma cena no céu, capítulo 4 e 5. Os 7 anos da tribulação, juízos dos selos, trombetas e taças, o breve governo do anticristo, a destruição de Babilônia, estão ali relatados no capítulos 6 a 18. Entra tudo ali. O glorioso aparecimento de Cristo aparece no capítulo 19. A prisão de Satanás, o reino milenar de Cristo e o juízo final. Capítulo 20 descreve sobre isso. A ordem eterna chamada nos céus. Ou seja, o grande trono branco, não é? Quando Deus vai julgar todas as nações ímpias, desde Caim até aqueles últimos dias ali do milênio. Todos vão ser tirados então do inferno, de onde estão, serem julgados e lançados no lago de fogo. O livro de Apocalipse relata sobre os eventos das visões de João, por meio de símbolos, muitos dos quais são peculiares ao livro e alguns dos quais não são explicados. Nem sempre, amados irmãos, teremos respostas. Nem sempre teremos. Mas até onde grandes servos do Senhor gastaram muito tempo, nós vamos trazer para os irmãos. Por isso que temos que olhar para Apocalipse de uma forma literal e não apenas de uma forma espiritual, espiritualizar somente o livro e não de uma forma literal. A chave para entender o livro e as visões é compreender o que é literal e o que é simbólico e perceber que mesmo os símbolos, trombetas, taças, a besta e etc., representam então eventos reais e pessoas reais. Se você não interpretar o livro literalmente, então você não conseguirá entender seu verdadeiro significado. E a bênção das realidades que ele retrata será então limitada para você. Apocalipse revela o retorno de Cristo em poder para estabelecer seu reino na terra por um milênio de anos, seguido do julgamento final das almas perdidas, logo antes de levar os crentes para o céu eterno de Deus. O livro de Apocalipse conclui todas as profecias dos hebreus, as escrituras dos apóstolos e os ensinamentos de Jesus Cristo. Quando falamos de profecias, do que vai acontecer ainda, não aquelas profecias que já aconteceram, todas estão relacionadas em um só livro que se chama Apocalipse, contendo todas as profecias de Hebreus, das Escrituras Apostólicas e os ensinamentos de Jesus Cristo. Apocalipse contém, então, mais profecias não cumpridas do que qualquer outro livro da Bíblia. Algo profético pode ser encontrado nos seus 22 capítulos. De 404 versículos, 383 são proféticos, perfazendo assim então, amados irmãos, 95% do livro sendo profético. Mas uma bênção especial é prometida ao leitor de Apocalipse. Bem-aventurado aquele que ouve as palavras dessa profecia e as guardam, as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Tu crês nisso? Tu crê que realmente está próximo o dia? Eu acredito que Cristo está voltando. São vários os sinais para a igreja que ela vai ser arrebatada. Há sinais realmente para o aparecimento do anticristo, para o início da grande tribulação e depois para o retorno da volta de Cristo. É importante mencionar que os sinais para a volta de Cristo nesta terra, pisando nela, acontece ali na grande tribulação. Que Deus vai mexer com os astros, com todo o nosso planeta, de uma forma estrondosa. Esses sinais que nós estamos vendo, que nós estamos vivendo, são para o arrebatamento da sua igreja. O aumento da imoralidade, a apostasia da fé,
o desleixo para as coisas de Deus, o desejo de viver as coisas do mundo e não as coisas de Deus. São sinais que estão aumentando a cada dia para a volta, para o arrebatamento da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a pergunta é, você tem convicção que você é salvo em Cristo Jesus? Você tem convicção que se você morresse hoje estaria com o Senhor? Você tem convicção se Cristo voltar nos ares para arrebatar a igreja, você vai estar com Ele? A palavra de Deus ela é bem simples. Todo aquele que crê em Cristo será salvo. E eu posso citar o versículo, João capítulo 5, versículo 24. Em verdade vos digo, todo aquele que ouve a minha palavra, você está ouvindo a palavra de Deus nessa noite. Todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. A palavra ter está no presente. Se você crê que Deus enviou Jesus Cristo para morrer naquela cruz, para pagar os seus pecados, então ele está dizendo que você tem a vida eterna. Só que ele conclui no versículo, não entrará em juízo, não será condenado. Esse entrar em juízo, entrar em condenado, não vai participar do grande trono branco, porque quando você morrer, você vai estar com o Senhor já, porque você creu em Cristo. O sangue de Cristo cobre você do seu pecado. E ele conclui, por quê? Porque passou da morte para a vida. A morte ali é a morte espiritual, separação eterna de Deus. E todo o ser humano nasce morto separado de Deus. Se você crê realmente em Jesus Cristo como Senhor e Salvador.